Olá, seja muito bem-vindo ao canal História Geral. No vídeo de hoje, viajaremos no tempo para continuar a saga dessa civilização rica e cheia de história, a civilização chinesa. Na primeira parte, vimos sobre o surgimento da cultura chinesa desde a Idade da Pedra até o fim do período dos estados combatentes, finalizando o reinado da dinastia Zhou e iniciando o período conhecido como China Imperial. Nesse vídeo, abordaremos em detalhes o surgimento da Era Imperial da China com as dinastias Qin, Han e Qin, até o período dos Três Reinos Combatentes. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, já agradeço desde já a sua audiência. E para ajudar no engajamento do canal, gostaria de pedir que já deixe um joinha e que se inscreva no canal. Ative também o sininho para chegar às notificações de mais vídeos como esse que lanço semanalmente. E não se esqueça de conferir os livros que estão na promoção na descrição, bem como cursos pertinentes para os amantes de história. Isso ajudará muito ao canal. No século V antes da Era Comum, a dinastia Zhou Oriental estava desmoronando. Não mais dominantes em termos militares, os governantes dessa dinastia foram forçados a contar com exércitos de outros estados aliados, que na ocasião aproveitaram a oportunidade para buscar as suas próprias reivindicações territoriais, observando assim a fragilidade do Zhou. Por esta razão, o rei Zhou viu-se obrigado a conceder poderes e favores a várias famílias que detinham esse poder militar regional, uma forma de barganhar a sua proteção para manter a dinastia Zhou no domínio, que se apagava rapidamente. E essa fraqueza estimulou a rebelião de vários estados, surgindo vários reis e governantes locais se declarando independentes do domínio do Zhou. Cada um agora procurava expandir seu território às custas do vizinho, muitas vezes atacando rivais em disputas de sucessão causadas pela política comum de casamentos entre diferentes famílias reais, surgindo alianças muito fracas e em constante mudanças. E no final desse período de caos político, um dos estados combatentes sai como vencedor. Dentre todos os reinos combatentes do período mencionado, o do estado de Qin era um legalista da causa Zhou, e que após a morte do último rei da linhagem Zhou, chamado Huiyang, se tornou herdeiro do que restou do domínio Zhou. O exército do estado Qin era imbatível no campo de batalha, e foi capaz de finalmente formar o Império Unificado na maior parte da China. O rei Qin, Minzeng, concedeu a si mesmo o título de Shi Huangdi, ou primeiro imperador. Shi Huangdi estabeleceu assim a dinastia Qin, iniciando o período conhecido como Era Imperial da China. Inclusive o nome China deriva desse nome, Qin, da primeira dinastia imperial. Shi Huangdi ordenou a unificação das defesas dos diferentes estados e encomendou a construção de uma grande muralha ao longo da fronteira norte de seu reino. Embora pouco reste hoje da muralha original de Shi Huangdi, a Grande Muralha da China foi iniciada sob seu governo. Uma das grandes maravilhas do mundo, ela se estende por mais de 5.000 quilômetros, que vai desde os limites do território coreano no leste até o deserto de Ordos, no oeste. Shi Huangdi também fortaleceu a infraestrutura por meio da construção de estradas, o que ajudou a aumentar o comércio pela facilidade de deslocamento de mercadorias. 5 estradas principais partiam da capital imperial, em Xianyang, cada uma provida de forças policiais e estações de postagem. A maioria dessas estradas era de terra batida e chegavam a ter até 15 metros de largura. Shi Huangdi também expandiu as fronteiras de seu império, redistribuiu terras e inicialmente foi um governante justo. Enquanto ele fazia grandes progressos em projetos de construção e campanhas militares, seu governo tornou-se cada vez mais caracterizado por uma mão pesada na política interna. Reivindicando o conceito filosófico chinês de que o imperador tinha um apoio divino, chamado de mandato do céu, ele suprimiu todas as outras filosofias, exceto o legalismo, uma filosofia que havia sido desenvolvida por Han Feizi, e seguindo o conselho de seu principal conselheiro e chanceler, Zi,
ordenou a destruição de qualquer história ou livros de filosofia que não correspondessem ao chamado legalismo, à sua linhagem familiar e ao estado de Qin de forma positiva. Este ato, junto com a supressão das liberdades gerais e de expressão por Shi Huangdi, o tornou num governante impopular. A adoração ancestral e a crença no mundo dos mortos se tornam uma obsessão do imperador. A sua busca pela imortalidade o tornou paranoico e, levado por isso, passou a usar todos os recursos que possuía à sua disposição para evitar a morte. Seu desejo de proporcionar a si mesmo uma vida após a morte compatível com a que já tinha, o levou a encomendar um palácio construído para ser sua tumba, e um exército de mais de 8.000 guerreiros de terracota criados para servi-lo na eternidade. Esse exército de cerâmica, enterrado com ele, também incluía carros de terracota, cavalaria, um comandante em chefe e diversos pássaros e animais. A tradição diz que ele morreu em 210 a.C., envenenado por Mercúrio, enquanto buscava o elixir da imortalidade. Elisi, seu chanceler, na esperança de obter o controle do governo, manteve sua morte em segredo até que pudesse alterar o testamento imperial para nomear o filho mais novo do imperador, que era maleável e controlável, In Ruhai, como herdeiro, que passou a ser conhecido como Imperador Qin Shi, o segundo da dinastia. Esse plano, no entanto, não deu certo, pois o jovem príncipe se mostrou bastante instável, executando muitos nobres sem julgamento e que acabou jogando o império no caos, onde vários focos de rebeliões incendiaram o território. Pouco depois da morte de Shi Huangdi, a dinastia Qin entrou em colapso rapidamente devido à intriga e inépcia de pessoas como In Ruhai e Delisi, abrindo um espaço para que outra dinastia surgisse. Com a queda da dinastia Qin, que estava agora sob o controle do general Cao Gao, a China mergulhou no caos conhecido como Contenção Shu-Han. Esse período começa quando dois formidáveis generais surgiram entre as forças que se rebelaram contra Qin, Liu Bang, de Han, e o general Chang Yu, de Shu, que lutaram para controlar o que o fraco Império Qin ainda mantinha. Antes aliados contra a dinastia Qin, rapidamente se tornaram antagonistas e protagonizaram a chamada disputa de Shu-Han. Em 202, na decisiva batalha de Gaixia, o grande general Liu Bang, chamado Han Xin, prendeu e derrotou as forças do estado Shu sob o comando de Chang Yu. Com a vitória, Liu Bang foi proclamado imperador, finalizando esse interregno sangrento, passando a ser conhecido posteriormente como Imperador Gaozu de Han. Chang Yu tira a própria vida após essa derrota. O novo imperador Gaozu tratou todos os seus antigos adversários com respeito e uniu o país sob seu governo. Ele empurrou para fora as tribos nômades Xiongnu que estavam fazendo incursões no norte da China e forjou a paz com os outros estados que se rebelaram contra a decadente dinastia Qin. A dinastia Han, que deriva seu nome da casa de Liu Bang na província de Hanzhong, governaria a China, com breve interrupção, pelos próximos 400 anos, de 202 a.C. da Era Comum até 220 da Era Comum. O período que a dinastia Han dominou é dividido em dois períodos, Han Ocidental e Han Oriental. A paz resultante iniciada pelo imperador Gaozu trouxe a estabilidade necessária para a cultura prosperar e crescer novamente. O comércio com o Ocidente começou nessa época e as artes e a tecnologia aumentaram em sofisticação. Os Han são considerados a primeira dinastia a escrever sua história, mas como Shi Huangdi destruiu muitos dos registros escritos daqueles que vieram antes dele, essa afirmação é frequentemente contestada. Não há dúvida, no entanto, que grandes avanços foram feitos sobre a dinastia Han em todas as áreas da cultura. O documento chamado Cânone Interno do Imperador Amarelo, também de Huang de Neijing, é o mais antigo registro escrito sobre medicina da China e foi codificado durante a dinastia Han. O papel foi inventado nessa época e a escrita tornou-se mais sofisticada. Gaozu abraçou o confucionismo e fez dele a filosofia exclusiva do governo,
estabelecendo um padrão que continuaria até os dias atuais. Ele manteve o anterior legalismo e, mesmo assim, ao contrário de Shi Huangdi, ele não legislou a filosofia para os outros e foi muito mais brando nessa política. Ele praticou a tolerância com todas as outras filosofias e, como resultado, a literatura e a educação floresceram sobre seu reinado. Ele reduziu os impostos e dispersou seu exército, que, no entanto, se mantinha leal caso fosse convocado. Após a morte de Gaozu em 195 a.C., assume o trono o príncipe herdeiro, Liu Ying, chamado de Imperador Hui, o segundo da dinastia que continuou com as políticas de Gaozu. Essa continuidade nas políticas mantiveram a estabilidade e a cultura, permitindo que a maior dos imperadores Han, chamado Wu Ti, também conhecido como Wu o Grande, embarcasse em seus empreendimentos de expansão, obras públicas e iniciativas culturais. Ele enviou o seu famoso emissário Zhang Qiang para o oeste, no que resultou na abertura oficial da Rota da Seda no ano de 130 a.C. O confucionismo foi posteriormente incorporado como a doutrina oficial de governo, e Wu Ti estabeleceu escolas em todo o império para promover a alfabetização e ensinar os preceitos confucionistas. Ele também reformou o transporte, as estradas e o comércio, e decretou muitos outros projetos públicos, empregando milhões como funcionários públicos nesses empreendimentos. Depois de Wu Ti, seus sucessores mais ou menos mantiveram a visão para a China e tiveram igual sucesso. Mas algo iria atrapalhar esse progresso. O aumento da riqueza levou ao surgimento de grandes propriedades e prosperidade geral para a elite. Mas para os camponeses que trabalhavam na terra, a vida tornou-se cada vez mais difícil. Em 9 EC, o regente interino chamado Wang Mang usurpou o controle do governo, reivindicando o mandato do céu para si mesmo e declarando o fim da dinastia Han. Wang Mang fundou a dinastia Qin em uma plataforma de extensa reforma agrária e redistribuição de riqueza. Ele, inicialmente, teve enorme apoio da população camponesa, mas com seus programas foram mal concebidos e mal executados, resultou em desemprego e ressentimento generalizado. Revoltas e extensas inundações do Rio Amarelo desestabilizaram ainda mais o governo de Wang Mang, e ele foi assassinado por uma multidão enfurecida de camponeses em cujo nome ele havia ostensivamente tomado o governo e iniciado suas reformas. A ascensão da dinastia Qin encerrou o período conhecido como Han Ocidental, e seu fim levou ao estabelecimento do período Han Oriental. O imperador Guangwu devolveu as terras aos ricos proprietários e restaurou a ordem na terra, mantendo as políticas dos primeiros governantes Hans ocidentais. Guangwu, ao recuperar terras perdidas sob a dinastia Qin, foi forçado a gastar muito de seu tempo reprimindo rebeliões e restabelecendo o domínio chinês nas regiões da atual Coreia e Vietnã. A rebelião das Irmãs Trung, em 39 EC, no Vietnã, liderada por duas irmãs, exigiu 10 milhares de homens, de acordo com o registro oficial do estado de Han, e 4 anos para ser rechaçada. Mesmo assim, o imperador consolidou seu governo e até expandiu suas fronteiras, proporcionando uma estabilidade que gerou aumento do comércio e da prosperidade. Na época do imperador Zhang, a China era tão próspera que era parceiro comercial de todas as principais nações da época, e continuou assim após sua morte. Até os romanos, que tinham acesso à Rota da Seda, consideravam a seda chinesa mais preciosa que o ouro, e pagavam à China qualquer preço que fosse pedido. As disputas entre a pequena nobreza e os camponeses, no entanto, continuaram a causar problemas para o governo, como exemplificado na rebelião dos 5 grãos de arroz e na rebelião dos turbantes amarelos. Enquanto a rebelião dos 5 grãos de arroz, que começou como um movimento religioso taoísta, acabou envolvendo muitos camponeses em desacordo com os ideais confucianos do governo e da elite. Ambas as revoltas ocorreram devido à negligência do governo com o povo, que piorou à medida que o final da dinastia Han se tornou cada vez mais corrupta e ineficaz.
Os líderes de ambas as rebeliões alegaram que os Han haviam perdido o mandato do céu e deveriam abdicar. O poder do governo para controlar o povo começou a se desintegrar até que uma revolta em grande escala estourou em todo o país, quando a rebelião dos Turbantes Amarelos ganhou força. Generais da dinastia Han foram enviados para reprimir a rebelião, mas assim que o enclave era esmagado, outro surgia. Nessa época, surgiram vários mestres militares e generais, e o que mais se destacou foi o general chamado Cao Cao. Os registros apontam que Cao Cao e seu ex-aliado, Yuan Shao, um importante general que controlava os territórios ao norte, na província de Ji, lutaram entre si pelo controle do país, aproveitando a fraqueza da dinastia Han com o pretexto de proteger o imperador. Mas Cao Cao emerge como vitorioso na parte norte do país, com um grande poderio militar à sua disposição, eliminando Yuan Shao. Cao Cao tentou uma unificação completa da China invadindo o sul, mas foi derrotado na Batalha dos Penhascos Vermelhos, ou também chamado de Batalha de Xibi, em 208 da Era Comum. E com essa derrota, acaba deixando a China dividida em 3 reinos separados: os reinos de Cao Wei, Wu Oriental e Shu Han, cada um dos quais reivindicou o mandato do céu. Esta era é conhecida como o período dos 3 reinos. Essa nomenclatura, 3 reinos, pode ser considerada errônea, sendo que cada estado foi dirigido eventualmente por um imperador autoproclamado que reivindicou a sucessão legítima da dinastia Han, não por reis ou senhores da guerra. Não obstante, esse termo se tornou padrão entre sinologistas modernos e, embora relativamente curto esse período histórico, é amplamente romantizado na cultura chinesa. Foi popularizado em óperas, histórias populares, novelas, em épocas mais recentes, filmes e em séries de televisão, e em até jogos eletrônicos. Esse período ficou conhecido de forma geral com a obra chamada Romance dos 3 Reinos, sendo este um registro histórico autenticado por Lu Guanzhong, um grande escritor chinês do século XIV, e é considerado uma das maiores obras literárias chinesas já produzidas. Nos próximos vídeos, onde abordaremos a continuação da história chinesa, iremos conhecer esse período violento, onde com o declínio da dinastia Han, surgem rivais poderosos querendo o controle do mandato do céu. Espero que tenha gostado dessa viagem no tempo e se chegou até aqui, não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a atingir mais pessoas com nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima história.